Tentei ficar séria, não consegui. Gente, posso começar já, né? Carla continua a pose, tudo bem. Estamos aqui com mais um episódio do Lendo na Correria, agora a versão vídeo, era pra ser ao vivo, mas não foi. Mas, gente, eu entendi o significado de ao vivo. Antes eu achava que era não pode ter erro de maneira alguma. Hoje em dia eu entendo que ao vivo você faz com o que tem. Perfeito. E tem que fazer, e tem que existir, tem que estar bom. E é isso. Então, assim, estamos aqui mais uma vez, né, com o Lendo na Correria. Eu sou a Thaís e eu tô aqui com a minha co-host, Carla. Muito feliz com o tema de hoje. Ai, gente, estamos muito empolgadas. Li um livro muito rápido para estar aqui. Então, assim, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre atmosfera. Não temos o livro físico aqui, porque... gente, na rapidez que a gente tinha que ler, a gente teve que pegar o livro no e-book mesmo, né? Comprar o e-book e é isso. Gente, li em menos de 4 dias, estou muito orgulhosa desse feito, mas é porque é um lançamento, né? Saiu mês passado. 3 de junho. Estamos em junho ainda, né? Sim, nossa, gente, saiu esse mês. É o novo lançamento da Taylor Jenkins Reid, que já estava há alguns anos sem publicar, né? O último dela foi Malibu Renasce. Não, foi... Carrie Soto está de volta. É verdade. Faz 2 anos, eu acho que é o último lançamento dela. Um pouco mais de um ano. E nossa, faz muito tempo. Mas pra Taylor Jenkins, né, que é meio o período aí que ela vai soltando, lançando livros, né? Então, assim, nós vamos falar sobre este livro especificamente, mas também sobre a Taylor Jenkins Reid, outros livros que ela publicou. A gente sempre traz algumas pautas literárias. Chama Atmosfera, uma história de amor. E, de fato, é uma história de amor. A gente vai acompanhar a Joanne, que é uma mulher que se torna astronauta lá nos anos 70 e 80, né? O livro se passa entre os anos 70 e os anos 80. Taylor Jenkins Reid gosta muito de escrever livros mais ou menos nessa época e tudo mais. A gente tem alguns livros dela que se passam nesse período. E a gente vai acompanhar a Joanne, que é essa astronauta. Ela trabalha com astrofísica, certo? Na verdade, ela é astrônoma. Ela é astrônoma, peço perdão. Ela é astrônoma. É porque no livro ela corrige alguém. Aí ela fica, não, tem diferença. Tal qual a Thaís me corrigiu agora. E a gente vai acompanhar essa história dela, a história da família, as relações familiares dela e a história de amor dela com outra astronauta, que se chama Vanessa. Então, de fato, é uma história de amor, porque apesar de a gente acompanhar muitas coisas da vida da Joanne que envolvem relacionamentos, que envolvem uma mulher se tornando astronauta e tendo que ocupar o lugar de homens, a gente vai falar bastante sobre esse tema abordado pela Taylor Jenkins também no livro, é majoritariamente sobre a sua história com a Vanessa e todas as dificuldades que elas têm que passar, justamente por serem duas mulheres que se amam na década de 70 e 80, em locais muito importantes, ocupando espaços que eram apenas de homens e tendo que passar por essa situação de esconder
né, o seu amor, porque é sobre isso que a gente fala nesse livro. É um livro muito gostoso de ler, muito doído também em muitos momentos, mas, gente, cheio de citações de amor, que eu e a Thaís, a gente estava aqui compartilhando as marcações que a gente fez, e a gente marcou muita coisa igual. Sim, né? muito engraçado, né? Eu falo, nossa, eu marquei isso aqui, ela e eu também. E aí a gente tava por uma sessão ali de várias citações românticas, inclusive, né? Perfeito. Mas é isso que vocês podem esperar desse livro. Muito amor e um pouco de drama. É, tem que ter mas alegria também. Esse livro, ele é muito gostoso de ler. É uma coisa que eu falei um pouco antes, a gente falou que não ia queimar a pauta, mas a gente já estava conversando um pouco antes, que pra mim esse é um livro para pessoas apaixonadas. Porque eu sinto que a Taylor Jenkins Reid, ela fala do amor de um jeito como se ela realmente fosse uma pessoa muito apaixonada pela vida, apaixonada pela filha dela, que ela é Sim, mãe, ela né? é mãe. Apaixonada pelo parceiro dela, que é o marido, apaixonada por tudo que ela faz e por tudo que ela estuda, por exemplo. Dá pra ver que ela se empolgou também, acho que ela é muito empolgada. Ela se empolgou com esse assunto de astronautas, do astro, do universo. E tem muita paixão, tem muita vida nesse livro. Então eu acho que assim, eu indico muito ele para pessoas apaixonadas ou então para pessoas que querem se apaixonar por algo. Que lindo. Poético, né? É Achei porque eu acabei lindo. de ler. Eu só um esse trecho é de abafado, esfregar. Como é que é de de cancelagem? Agora coloca a camisa. Ficou bem, né? Tudo bem. Não entendi. Tá bom? Eu também tava com meu cabelo aqui em cima, até agora. Evita de esfregar. Ah, tá. Peço perdão. Pode colocar até pro outro lado. Botar aqui no meio. Pode ser. Perfeito. Amiga, se tu colocasse na camisa de azul. Camisa de azul é ótimo. Camisa de azul. Eu tô com 2 óculos aqui, porque eu tentei. Sim, né? Contextualizar esse óculos é porque até 40% do livro eu me senti em Top Gun. É verdade. Gente, teve uma hora que eu realmente fiquei ouvindo, porque a Jo, eu chamo ela de Jo, porque o nome dela é Joan. Eu chamo de Joanne. É difícil, né? Então, assim, para os íntimos, Jo. Perfeito. A Vanessa chama de Johnny, sei lá. Enfim. Não, Johnny é a sobrinha que chama, a né? Johnny. Enfim, até 40% eu me senti lendo Top Gun versão feminina, porque mostra o treinamento dela. Ela é uma professora que passa pelo treinamento para ser astronauta. Ela não é exatamente astronauta, ela como é que é a palavra? Tipo, aspirante astronauta, né? Ascans. Ascans. Eles chamam de Ascans. Mas assim, para começar a nossa primeira parte desse videocast, ela vai ser sem spoiler. Então, acho que temos muito a falar sobre ele, nossas impressões, muita coisa para conversar sem spoiler, até porque ele é um lançamento recente, então dá tempo ainda de comprar, de ler, enfim. E aí, amiga, quero saber o que você achou, se você gostou, apesar da gente já ter queimado algumas pautas, eu não sei se tu gostou de verdade desse livro. Eu gostei. Eu gostei desse livro, apesar de ele não ser meu favorito, da Taylor Jenkins. Quem me conhece sabe, né? Que eu sou muito fã da Taylor Jenkins Reid. Ela é uma das minhas autoras favoritas. Mas já falando um pouco, porque a gente vai falar sobre os outros livros dela, né? Mas já falando um pouco sobre minhas experiências com ela no geral, eu sinto que eu tenho muito apego a alguns livros da Taylor Jenkins e a narrativa dela. Só que, no geral, os livros dela, todos, não são livros que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de 3 livros da Taylor Jenkins Reid, que é Amores Verdadeiros, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones. Tanto que Daisy Jones é um dos meus livros favoritos da vida inteira. Eu sou completamente alucinada por esse livro, sou obcecada por esse livro. Mas os outros livros dela, por exemplo, Malibu Renasce, Carrie Soto Está de Volta, não foram livros que me pegaram tanto. Eu gostei, mas eu percebi que talvez a Taylor Jenkins seja uma das minhas autoras favoritas, mais pela narrativa dela, porque eu sou apaixonada pela narrativa da Taylor Jenkins, do que necessariamente pelas histórias. Apesar de eu gostar, não são todos os livros dela que me deixam apaixonada. São 3 que eu sou completamente obcecada e os outros eu gosto. Mas nenhum deles eu desgosto. E é engraçado que sempre que eu não sei o que dar de presente pra Carla, eu compro um livro da Taylor Jenkins Reid. Já não tem mais pra ela comprar, né? Mentira, todos não já... Todos eu já tenho. Eu só não tenho... Não, minta, não tenho um de contos dela que é... Alguma coisa da traição, Evidências de uma Traição. Ai, Evidências de uma Traição, não tenho dela. É verdade, evidência de um caso. De uma traição.
É porque, gente, eu acabei de ver o vídeo do Paulo Hatz falando sobre esse livro. Perfeito. E eu esqueci porque ele falou o nome em inglês. É porque ele é meio que um conto, na verdade. Ele não é um E livro, parece ser bem né? interessante. É o único que eu não tenho dela. Então Mas ainda todos tem os um outros- ano. Ainda Ano tem, que vem eu perfeito. tenho que Ano que vem repensar. a Thaís vai ter Entendi. que me dar outra coisa de presente. Porque ela só me dá o livro da Taylor Jenkins até que não teve mais. E você? Você gostou? Porque tu não tem a mesma relação com a Taylor Jenkins que eu. Eu não tenho esse repertório. Eu li Daisy Jones, Malibu Renasce e Amores Verdadeiros. Bom. Evelyn Hugo vai ser o próximo que eu vou ler, hein, porque eu vou precisar ter mais um pra comparar. Mas assim, Taylor Jenkins Reid não é a minha autora favorita. Isso é fato. Acho que não é uma das minhas autoras favoritas também. Mas eu tenho que concordar contigo. Ela escreve muito bem. Ela é uma excelente contadora de histórias. Sim. Pra mim, ela sabe contar histórias como ninguém. Não é à toa que Daisy Jones, por exemplo, é em formato de entrevista. E pra mim, é o melhor livro que eu já li dela. Assim, funciona muito, porque ela tá te contando uma história, assim, nua e crua, sabe? No formato de entrevista não tem o que se desviar. Ela tá te Sim. contando a história e ponto. Por exemplo, eu até comentei contigo, eu acho que ela, quando vai pra diálogos, eu acho que ela se perde um pouquinho. Eu lembro de uma fala, quando a gente tava conversando sobre Amores Verdadeiros, a gente conversou com a Giovana, na época que a gente tinha um podcast 4x4, ela comentou que ela entendia esse meu ponto de vista, porque eu lembro que eu tive a mesma sensação com alguns diálogos, só que, ao mesmo tempo, ela entendia essa vergonha alheia como algo real. Porque a gente tem uns diálogos na realidade que são sem nexo, que eles são um pouco de vergonha alheia. E aí, pra mim, faz sentido. Eu acho que ela consegue trazer pra realidade muita coisa da história, que por mais viajada que seja, é muito real. A gente tem algumas situações, assim, que são realmente meio vergonha alheia, que são meio sem sentido. A gente tá falando ali, eu não tenho o que falar contigo, mas, por exemplo, se eu tô apaixonada por ti, eu vou falar, essa planta é linda, Carla. Vai inventar assunto do nada, e ela coloca no livro. E pra mim, faz sentido. Porque ela quer te mostrar o quanto ela tá abestalhada, apaixonada, por exemplo. O amor é brega, né, Thaís? Exato, de fato. E ela deixa isso muito claro nesse livro e acho que todos os outros que eu já li dela também. Amores Verdadeiros, então. Ai, gente, eu amo Amores Verdadeiros. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu sou muito apaixonada por esse livro. Não, eu gosto dele. Eu acho que ele envelheceu bem. Ai, graças a Deus. Assistimos o filme? Ainda não. Não, mas nunca vou assistir o filme. Eu nunca vou assistir esse filme. Enfim, resumindo, gostei tanto desse livro que ele, pra mim, é o segundo favorito dela. Só perde pra Daisy Jones. Nossa, não tá tão alto pra mim. Tu acredita? Pra mim, pra ser sincera, eu gostei mais desse do que de Carrie Soto Está de Volta. Malibu Renasce, hoje em dia eu gostei mais. Eu teria que reler com outra cabeça, porque eu li na época que lançou Malibu Renasce. Então, não sei se hoje... Eu lembro pouquíssima coisa. Mas pra mim, ele tá, tipo assim, em quarto lugar. Porque ele vem depois de Daisy Jones, Evelyn Hugo e Amores Verdadeiros. Eu tenho que ler Evelyn Hugo pra tirar um parâmetro Perfeito. melhor. Mas pra mim, Malibu Renasce envelheceu mal. Sério? Eu não lembro de quase nada. É um livro que eu gosto, mas eu... Não sei, ficou meio esquecido ali eu acho a capa linda de Malibu. É linda, a capa é linda. Mas Eu não lembro, eu teria que reler. Em algum momento da vida, talvez eu releia Malibu Renasce com outra cabeça. eu acho que é muito sensação. rápido. Parece que eu preciso reler, porque eu não lembro da história. Eu direito. também. Mas por enquanto a atmosfera tá em cima, tá mais em cima. A atmosfera pra mim é muito bom, porque eu sinto que ela uniu que eu vi algumas análises também, que a Taylor Jenkins Reid, ela tem duas facetas, né? Que é uma da narrativa de uma pessoa muito famosa, do glamour, dos anos 80. Eu acho sensacional. Eu amo, inclusive, por isso que eu ganhei Evelyn Hugo, queria muito ler esse livro. Porque eu gosto, pra mim faz todo sentido, combina muito com ela esse background, essa atmosfera de 1980, 70. Eu acho a cara dessa autora, eu acho que ela consegue trazer isso pra uma modernidade. Parece que eu tô vivendo naquela época, é muito bom. E ao mesmo tempo que ela tem um lado muito romântico. Então ela tem os livros de romance que não necessariamente são, tipo, romances de final feliz, né? Porque tem um que eu quero ler que é Para Sempre... Não, Depois do Sim. Depois do Sim, esse eu ainda não consegui ler. Eu tenho... Sério? O tema pra mim é sensível. Esse tema pra mim é sensível. Eu sinto isso com Para Sempre Interrompido. Sério? Cara, é que o tema pra mim é sensível, assim. A questão de... Depois de você casar, você entrar numa monotonia e você não sabe se você quer estar com a pessoa. Nossa, pra mim isso aí me deixa me dá um pouco de ciricutico.
Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Eu te empresto, eu tenho. Mentira! Sim. Gente, você tá gravado isso aí, hein? Eu te empresto, eu Por tenho. favor, cara. Ai, pronto, lá vai eu. Não, Taylor Jenkins Reid não é uma das minhas autoras Tá aí, favoritas. ela Ai, vai de ler repente, todos, absolutamente. lendo todos os livros. Absolutamente todos os livros. Preciso ler todos pra entender se é a mesma Exatamente. ou não. Mas enfim, eu sinto que ela tem essas duas facetas e ela conseguiu equilibrar muito bem nesse livro. Não sei se Eu concordo contigo, eu concordo. Eu acho que esse livro, inclusive, apesar de ele ser uma história de amor, né, como diz aqui no próprio título, em que é um amor para a época proibido, né, porque é um amor entre duas mulheres astronautas. Apesar disso, eu vejo que ele é menos sofrido em algumas questões do que outros livros que ela mesma escreve. Inclusive, eu gostaria de ver a Taylor Jenkins escrever um livro de amor entre duas mulheres na modernidade. Porque, mesmo que hoje, é claro, a gente não pode dizer que hoje a comunidade LGBT está segura, né? Mas hoje já temos mais direitos adquiridos para a comunidade LGBT, mais do que na época dos livros que ela escreve, que é 1970 e 1980. E os dois livros que tem o casal principal é um casal sáfico, são dessa época. Então é um amor proibido, elas precisam estar escondidas. Então, Taylor Jenkins, por favor, escreva um casal em que eles estejam nos dias atuais para ver como é que vai se desenrolar, por favor. Porque eu sei que ainda vai ter a questão do preconceito, ela ainda vai tem como, obviamente, retratar a homofobia, o preconceito, mas a gente vai ver um pouquinho mais de liberdade para elas, porque aqui a gente acompanha a Vanessa e a Joanne não podendo ser vistas em público, nem se pensar que elas têm algo juntas, né? Então, realmente, elas estão muito escondidas. Ai, é muito aflito. Nossa, eu fico muito aflita com esse romance dela. Deu muita Acho que a gente dor. pode, inclusive, começar falando do romance dela, sem spoiler, né? Do Ok. romance das duas. Mas você já falou qual casal, gente? Tá na cara. Você tá gente, pelo No amor de começo Deus. você pega o livro, a Jo tá lá na central de comando, na base da Terra, ajudando, sendo o porta-voz de uma missão no espaço. E ela fala que fica nervosa quando escuta a voz da Vanessa. Então, assim, você já fica... Depois de tanto tempo, eu ainda fico nervosa ouvindo a voz da Vanessa. É, falando então, uma coisa assim, assim. Então, que bonitinho, inclusive. É muito Tudo fofo. bem. Mas o que tu achou do desenvolvimento do casal ao longo do livro? Perfeito. Gente, exemplo de casal da vida pra mim. Inclusive, gente, Vanessa tá top 5 pares românticos de livro. Ai, As incrível. declarações de amor delas são lindas. Inclusive, a gente tava quase numa competição ali. Qual era a declaração mais bonita? Das duas, inclusive. A Joanne também solta umas declarações de amor pra ela. Porque uma coisa que eu acho muito interessante desse livro, e pra mim, como a gente já tava falando antes, é inevitável eu não fazer algumas comparações com outros livros da Taylor Jenkins, que é... Esse daqui, como eu disse, ele é menos sofrido incrivelmente. Porque eu estava esperando que chegasse algum momento de um clímax muito ruim, Graças a sabe? Deus que não. Eu tava esperando, tipo assim, cara, vai acontecer uma merda, assim, gigante. Acontecem merdas, né, ao longo do... Mas eu tô falando com Eu o não casal, sabia. especificamente. Estou falando com o casal. Acontecem muitas coisas, até porque a gente tá falando sobre astronautas, né? Então acontecem muitas coisas ruins, mas assim, no que diz respeito ao casal, sabe? De tipo, elas não ficarem juntas, elas não, tipo, em algum momento a Joanne, tipo assim, não quero mais estar contigo. Gente, assim, eu não acho que isso é spoiler. Eu já Porque falei porque existe um ponto de que é uma história linda de romance, sabe? E Antes elas já mostraram passam uma por história de amor. tanta dificuldade, sabe? Então, eu acho que uma diferença desse livro aqui da Taylor Jenkins é que, ao mesmo tempo que ele é muito trágico, ele não é tão trágico assim. Não sei se tu consegue me entender. Eu acho que, principalmente, quando tu lê outros livros dela, tu vai entender o que eu quero dizer. E isso foi uma coisa que eu gostei muito. Eu gostei muito do desenvolvimento desse casal. Da Joanne se descobrindo. A Joanne não sabia a sexualidade dela. Ela achava que ela era alguém que não queria se relacionar com ninguém, que não entendia o amor, que não via sentido no casamento, não via sentido da mãe dela passar anos sendo vegetariana e ainda assim fazer um bowl de carne pro pai. E ela não entendia isso, porque ela achava que isso era se anular por outra pessoa. E quando ela conhece o amor, quando ela de fato se apaixona pela Vanessa, é uma das declarações mais lindas que ela faz, que é que ela faria um bolo de carne pra Vanessa, mesmo ela sendo vegetariana, sabe? Então, é linda a forma como a Joanne, ela vai entendendo que é estar apaixonada, e entendendo que um relacionamento não é uma prisão, se você está com uma pessoa que você ama e que te ama de volta. Então, cara, o desenvolvimento da relação delas duas é fenomenal, é maravilhoso.
Amiga, não tenho o que complementar. Mas eu concordo contigo, eu acompanhei esse desenvolvimento dela. No começo, ela era tão fiel nessa ideia de que a paixão fazia alguém perder alguma coisa, porque, principalmente por conta daquela época, as mulheres casavam e era muito comum se tornarem donas de casa. Sim. Então elas estavam lutando ali para ganhar um espaço na NASA, elas eram cientistas, elas eram engenheiras, astrônomas, então elas estavam tentando encontrar o seu lugar no mercado de trabalho extremamente masculino e machista, né, misógino. Então ela via, por exemplo, uma colega dela se casar com um dos colegas também, não vou dizer quem, Perfeito. mas que assim, 2 colegas se casaram e ela não entendia como é que alguém se colocava naquela situação, especialmente mulher. Justamente, não só por essa questão de... Ai, derrubei meu caiu óculos. tudo. Não só pela situação de ela ter que ceder algo... Não, tudo bem, não vai cair mais não. Por ela ceder algo dela, da personalidade dela, mas ceder profissionalmente falando. Sim. Do tipo assim, ela... Porque ela vai trabalhar, ela vai ter que trabalhar menos pra estar casada, ou então podem dizer que ela vai ter mais privilégio porque tá casada com um dos tripulantes. Várias situações ali que ela se colocava que ela era tão forte nisso que eu me pegava assim, será que eu tô errada em estar apaixonada, em estar no relacionamento? Será que eu perdi algo de mim? Eu ficava nessa dúvida, assim, de tão convicta que ela era nesses pensamentos. E é muito bonito quando ela começa a se apaixonar pela Vanessa, que ela percebe, assim, o quanto pra ela não é pesado de maneira nenhuma. Na verdade, como é que as pessoas conseguiam conviver com tanta euforia de maneira tão normal que quando ela se apaixona pela Vanessa, ela fica, assim, eufórica, ela não consegue fazer outra coisa no começo, né? O fogo da paixão, né? Perfeito. O que ela nunca tinha sentido antes, inclusive, né? Sim, e isso torna... Tanto que até uma das cenas a Vanessa fala que às vezes ela parece meio adolescente, mas é compreensível, né? Porque ela nunca tinha se apaixonado antes. E é muito bonito também o desenvolvimento das duas. Porque você, mano, desde o começo você sabe que a Vanessa está interessada e que a Vanessa está investindo. E a Vanessa lança várias indiretas. Nossa, E mas assim, muito só faltava a Vanessa escrever na testa dela: me beija, por favor. Sério? Mas é muito bonito como ela respeita Sim. o tempo da Joanne, enfim. Ela entende que a Joanne ainda não se descobriu, ainda não se conhece, tem muita coisa que ela desconhece, que ela prefere anular ao tentar enxergar, e ela entende isso e ela não pressiona. Então, tipo, a amizade delas, como elas vão se conhecendo e se aproximando, também é muito bonito. Enfim, gente, é casal de milhões gente, pra mim. É um dos meus casais favoritos literários agora. Amiga também, concordo Lindo, contigo. elas são lindas. Porque eu gosto também de uma coisa que a Taylor Jenkins também, no meio de toda essa alegria da paixão e tudo, porque se passa durante vários anos, né, a história. Então a gente vê 1 ano de amizade entre elas duas e depois anos também de relacionamento, né? Alguns anos, acho que são 4 anos de relacionamento até o final do livro, né? Então, mas elas ficaram juntas até morrer, entendeu? Eu tenho certeza. Por favor. E aí, eu gosto muito como ela também, depois desse momento que ela descreve a euforia entre as duas, a paixão, ela também fala que elas tiveram brigas e que a Joanne diz que ela não entende como ela pode discutir com alguém, falar coisas pra ferir a pessoa e ela depois, tipo, ir lá pedir desculpa e tentar melhorar pela pessoa, mas ela já falou aquilo e como que ela tá numa relação assim, como dá certo, sabe? Como o amor delas é muito maior, porque a Joanne, principalmente, está aprendendo a estar numa relação. E ela achava que nunca ia se relacionar. Inclusive, na família dela achavam que ela nunca ia se relacionar, né? Queria, inclusive, aproveitar esse gancho pra gente falar rapidamente também sobre as relações familiares da Joanne e de amizade também, porque é um ponto muito importante do livro, as relações familiares dela. É verdade. Eu acho muito bonito também conhecer um pouco da autora antes de... Antes não, eu fiquei sabendo depois, né? Eu li nos agradecimentos. Ela tem uma filha. E, cara, é muito nítido o quanto ela ama a filha dela quando ela retrata a sobrinha da Jo, que é a Frances. Sim. Cara, é lindo, é muito bonita a relação dela, porque a Bárbara, que é a mãe da Frances, ela fica grávida muito nova, abandona a faculdade, e a Jo tá sempre ali ajudando a cuidar da sobrinha. Então, tipo assim, tu vê uma relação quase de mãe e filha, mas de madrinha, eu diria, né? Isso, madrinha. Que é uma tia muito próxima, que é tipo meio que sua segunda mãe. E é muito bonita a relação delas, o quanto a Jo
quanto a Taylor Jenkins Reid mostra a Frances como uma menina muito apegada, muito curiosa, muito... uma criança, né, gente? Uma criança muito linda. E o quanto ela ajuda a própria Jo a enxergar a beleza na vida. Eu acho muito bonito, assim, pra mim é a relação também... Depois de Jo e Vanessa, é Jo e Frances. Maravilhosa. E agora eu quero, principalmente, ouvir de você a relação com a irmã. Cara, porque, enfim, né? a relação com a irmã eu vou poder falar muito melhor, talvez seja o meu maior tópico no ponto com spoiler, né? Mas eu acho interessante essa representação dessa relação. Eu eu com meu paninho. Eu acho interessante porque relações de irmãos são muito complexas, né? E a gente, muitas vezes, é uma pessoa tão próxima da gente que a gente não tem, mesmo muitas vezes quando a gente quer, não é que a gente não tem, mas é mais difícil a gente afastar 100% dessa pessoa. Principalmente quando a gente precisa dela, né? Então, eu acho que é uma relação muito complexa que facilmente você pode se ver nesse tipo de situação se você não cria uma relação de diálogo, de companheirismo com o seu irmão, sabe? Então, eu acho... então, eu vejo que é uma relação... Cara, é porque eu vou dar muito spoiler se eu falar mais alguma coisa, mas eu não defendo muitas atitudes que acontecem na relação delas, mas eu acho muito legal como a Taylor Jenkins traz esse contexto entre as duas, que é um contexto muito conturbado, e de certa forma eu não acho ruim a forma como ela encerra esse contexto no livro, sabe? Eu acho interessante a forma como ela encerra. Aí está querendo me matar. Não, nesse ponto nós vamos discordar, mas até ali a gente estava concordando. Mas quando a gente fala com spoiler, a gente vai poder falar melhor, porque qualquer coisa que eu fale da relação delas vai ser muito spoiler, eu acho. Mas eu acho que o ponto é que esse livro, ele traz não só... Cara, é porque assim... A gente falou que é um livro muito romântico, é muito lindo a forma como trata o amor, mas assim, só vai acontecer isso depois de 40% pra frente. De fato. Então, antes disso, a gente tá muito focado na Jo, no crescimento dela individual, e querendo ou não, a gente acaba se aproximando da família dela. Então, a gente entende ali que ela passou a maior parte da vida com a irmã, tanto que ela tem que se mudar para o treinamento da NASA e é difícil, porque ela ajuda muito com a sobrinha. A gente vê que a irmã é mais nova, é mais imatura em muitos aspectos. Então, a gente acompanha muito esse relacionamento da irmã, principalmente, e da sobrinha. Os pais quase não aparecem, né? Os pais são meio coadjuvantes ali. Mas elas estão sempre ali ao longo da história. Então, além do foco no relacionamento romântico, tem um relacionamento familiar bem conturbado. Que eu acho que esse é o que a gente mais pode falar. E, assim, dá pra gerar muita discussão em cima disso. Agora, sim, porque já pegando o gancho de falando de personagens, né? Porque outra coisa que eu gosto muito da Taylor Jenkins Reid, ela coloca personagens coadjuvantes muito bem ao longo da narrativa. Então tem o personagem principal, mas tem a irmã, tem a sobrinha, tem os colegas de equipe que não se tornam, entre aspas, uma família ali, né? Porque eles passam muito tempo juntos e passam por muitas adversidades, por medos, enfim. É muito difícil, gente. É um treinamento para se tornar astronauta, né? Então, e cada um tem um momento ali com a Jo, e até comentei contigo mais cedo, né? Parece que cada personagem cria um laço com alguma parte dela e traz alguma temática específica para uma reflexão de vida dela, sabe? Parece que, sei lá, cada personagem que passa na vida dela faz ela refletir sobre alguma coisa, desperta algo nela e tem uma troca ali que, tanto que para ela ser a voz da cabine de controle ali, um dos argumentos que ela usa é que eu me dou bem com a maioria das pessoas aqui, eu sei dialogar com todo mundo ali. Então, tipo, ela realmente é uma pessoa que consegue dialogar com todo mundo e a gente acaba criando, eu não sei tu, mas eu criei apego a quase todos ali que aparecem. Também. Achei muito bem construído cada personagem coadjuvante. Eu gosto muito dos coadjuvantes, até dos irritantes. Calma, tem irritantes que eu odeio. Mas até dos que são um pouco controversos, né? Que tem alguns personagens meio controversos, coadjuvantes. Mas eu gosto. E eu gosto muito como todos eles estão lá também cumprindo um papel de abordar um grande tema que ela traz durante todo o livro, que é o machismo e a misoginia, né? Ela traz toda essa dificuldade que as mulheres têm de se inserir nesse mercado de trabalho, como a Tatá falou, né, no início. Também é um livro sobre isso. Para mim, uma maestria Taylor Jenkins é saber equilibrar
diferentes temas no livro só, porque uma personagem, ela está envolvida em muitos aspectos, né? E isso traz, inclusive, um desenvolvimento tridimensional para os personagens dela, porque eles são complexos, eles são multifacetados, eles têm diversos conflitos. A vida da Joanne não é só a Vanessa, não é só a Frances, não é só o trabalho, é tudo junto. E cada uma dessas coisas implicam diferentes conflitos, diferentes situações, diferentes alegrias também. As alegrias da Joanne não são só os momentos com a Vanessa. É o momento em que ela está trabalhando, em que ela está realizando um dos grandes sonhos dela, é o momento que ela está com a sobrinha. Então, eu gosto muito disso e ela trata essa questão do machismo, da mulher tentar se encaixar e esse conflito de eu tenho que me comportar igual aos homens. Não tenho que me comportar igual aos homens. Eu sou competente me comportando como eu mesma. Tem uma cena muito legal que eu marquei, eu acho que tu marcou também, que é a cena em que ela tá num treinamento em um aparelho que simula a gravidade zero, né? E ela tá a primeira vez que ela foi e tem outros 3, eu acho, astronautas, aspirantes astronautas, né, as Kens. E ela tá tentando muito não vomitar, porque ela não quer parecer fraca. Só que quando ela vê um dos astronautas, um dos homens, que é um dos que mais é machista, ou que mais é misógino, implicando com ela, ela se olha e ela fala, por que eu quero ser como ele? Sabe? Eu não quero ser como ele. Eu vomitar aqui não faz com que eu seja menos forte, menos competente, menos merecedora de estar aqui. Porque eu tô tentando ser como um homem. Eu sou como eu sou, sabe? E eu, como mulher, eu sou capaz. E é quando ela... O capítulo termina justamente quando ela fala, e aí eu vomitei. Sabe? Ela parou de segurar e ela vomitou. E isso não impediu que ela fosse uma astronauta extremamente competente, como a gente vê ao longo da história. Então, esses pontos que ela traz, essas reflexões, eu gostei bastante. E eu acho que a Taylor Jenkins, ela consegue chegar no limite do forçado. Ela chega ali no limite do forçado, sabe? Que tu olha e tu fala, cara, se tu tivesse inserido uma frase a mais, pareceria que tu tava forçando. Mas ela chega ali no... Ela brinca bastante com isso, sabe? Mas eu acho que é na medida certa, ela sabe ter o tom, do meu ponto de vista. Amiga, eu concordo super contigo. Até porque, como tu falou, ela é uma personagem que é uma astrônoma, mulher, LGBT, na NASA, tia. Então, assim, tem muitas facetas ali da Jo que é super equilibrada. Sim. Com o seu determinado peso, né? Que todas têm o mesmo peso. Mas é que é equilibrada ao longo da narrativa. Então, ela tá... E não significa que ela não esteja lutando diariamente com isso. Porque ela tá vivendo um amor que é proibido. Porque ela pode ser chantageada, ela pode ser demitida, pode ser qualquer coisa, se descobrir que ela ama uma mulher. Olha que loucura. Ela é uma mulher num ambiente que... Tem até uma outra citação que fala assim, uma das colegas dela fala, você acha que a NASA começou a contratar mulheres porque querem ver como que elas fazem as coisas? Não, eles contrataram pensando, pode ser que elas consigam fazer o que os homens fazem. Então, assim, ela tá num ambiente extremamente misógino, como tu falou, só que ao mesmo tempo ela tá tentando encontrar o lugar dela e ser feliz. Eu acho que esse é o grande ponto do livro, como tu falou. Eu acho que ela não deixa pesado. São temas pesados, mas a narrativa dela tá sempre buscando mas eu não posso me deixar abater por isso. Eu acho que ela encontra um equilíbrio de escrita muito bom, que não deixa a escrita pesada. E olha que tem cenas muito pesadas, assim, tem... Inclusive, eu acho que a Taylor Jenkins, ela é uma autora justamente isso. Ela aborda temas pesados, mas ela leva pro lado, gente, e se desse certo? Ela é bem positiva, né? Ela é muito esperançosa. Ela tem um olhar da vida, assim, tão esperançoso e positivo que eu fico surpresa. E não é que ao longo da narrativa não acontecem desastres, não acontecem injustiças que tu olha e fala, cara, não devia ser assim. Tipo assim, eles não deviam ter que encontrar essa solução, porque não devia existir esse obstáculo. Mas no final é como se terminasse, olha, o melhor cenário naquela época seria esse. Por que a gente não faz uma história que traz esse melhor cenário, mesmo que seja ruim? É o melhor cenário dentre os ruins, sabe? Então, ela faz muito isso, né? Podia ser um livro muito mais trágico. Podia ser um livro em que não tivesse dado nada certo. Tudo tivesse dado errado, sabe? A Joanne poderia ter terminado na sarjeta sem absolutamente nada. Em todos os aspectos da vida dela. Absolutamente todos os aspectos da vida dela. A gente não tá falando só do romance, só da NASA, só da sobrinha. A gente tá falando de tudo. Porque muita coisa poderia ter dado errado, mas a Taylor Jenkins traz um pouquinho mais de esperança, mesmo que não seja 100% do jeito que a gente gostaria, né? Porque
Eu gostaria que muitas coisas fossem diferentes no livro, mas a gente está falando da época. Né? Então, isso é uma coisa que eu gosto na Taylor também. A pesquisa que ela faz me parece bastante acurada. Gente, eu não entendo nada que envolve espaço e a NASA. Então, assim, o que ela tá falando aqui, descrevendo, não, porque o ônibus espacial, não sei o que, eu só aceito que é assim. A única coisa que eu questionei foi a questão do avião. Cara, sério. Por que estadunidense é assim, sabe? Porque americano, acho que tudo gira em torno do umbigo deles. Não, e porque eles os que irmãos inventaram o Wright avião. inventaram o avião e fizeram o primeiro voo com o piloto, e eles que fizeram isso foram revolucionários. Eu falei, tá. Que é Santos Dumont. Que é Santos Dumont. Entendeu? Fora isso. isso. Pesquisar sobre isso, né? Exatamente. A gente vai defender pra sempre vai ser Santos Dumont. Santos Dumont. É. Fora isso, Porque ela tá de parabéns na pesquisa dela. isso é uma coisa, inclusive, eu vou entrar no ponto aqui, que quase entra como ponto negativo pra mim. Mande. No começo ela coloca um resumo, né, de como que ela fez um pouco do livro e o que ela espera do leitor. E assim, ela mesma fala, não sou especialista, mas a minha intenção com esse livro é te fazer, no mínimo, curioso. Pra pesquisar um pouco, pra olhar pro universo com outros olhos, pra olhar pras estrelas. E como eu te falo, como tu mesmo falou, eu acho que ela beira, ela fica assim, fica no limite do forçado. E aí, quando eu li algumas coisas sobre a Jo, ou sobre alguma narrativa mesmo, assim, sobre o olhar do narrador, sobre astronomia, sobre estrelas, universo, porque teve uma hora, alguns momentos eu tava assim, tá um pouco forçado, empolgada demais. Eu senti um pouco isso. Eu acho que isso é um ponto negativo pra mim, apesar de que não diminuiu a experiência, porque foram poucos os momentos. Sim. Porque ela tem... Eu até comparei pra ti, né, mais cedo. Esse livro me lembra um pouco a trilogia do Antes. Que basicamente é antes do amanhecer, antes do entardecer e antes da meia-noite. Né? Isso. E aí, antes do amanhecer, principalmente, acho que é o livro que mais tem frase de Tumblr. É muita frase feita, pensamento existencialista, filosófico, reflexivo, pensando na vida. E assim, eu acho que tem alguns momentos nesse livro que é quase forçado pra mim. É quase tipo assim, nossa, pareceu muito... Quero colocar uma mensagem aqui. Pega. Em outros momentos, não. Eu grifei, eu falei assim, nossa, incrível. Postei no meu Instagram, refleti sobre a vida. Eu acho que uma das cenas é quando ela fala que pra ela vale a pena viver, quando ela pensa que tudo que ela faz, as células do corpo dela, o ar que ela respira, é o mesmo ar que os ancestrais dela também respiraram. Então, quando um corpo é enterrado ou queimado, as cinzas voltam pra terra. Enfim, o ciclo sem fim do Rei Leão. Perfeito. Quando ela falou do ciclo sem fim do Rei Leão, pra mim, me convenceu, foi bonito. Mas, assim, tiveram outros momentos que ela tava ensinando as estrelas pra sobrinha, que eu fiquei assim, eu acho que tu tá querendo me ensinar. E eu... não. Enfim. A parte dela ensinando as estrelas, eu tava lendo, Ai, gente, não consigo. Mas eu entendo o que tu fala. Teve um momento específico que pra mim ficou, cara... O que pareceu foi, tu queria muito falar sobre isso, tu inventou uma desculpa pra falar. Que foi o momento em que ela fala qual é a percepção da Joanne de Deus. Ai, sim! Pra mim, muito! Esse momento foi tipo, até a gente tava, cara, eu queria muito falar sobre o que a Joanne pensa de Deus. Deixa eu criar um diálogo em que ela fale sobre isso. Porque foi um diálogo muito assim, não é que ele foi aleatório, é que ele foi muito forçado. Foi. Concordo. Foi muito forçado. E olha que tem outros momentos que beiram forçado. Por exemplo, quando ela tá refletindo sobre a existência e sobre irem para o homem ir pro espaço, e ela fica com aquele pensamento que ninguém compra, sabe? De estadunidense falando, não, mas não é que o primeiro russo foi pro espaço, nem o primeiro americano. O ser humano foi pro espaço. Me poupe. Entendeu? Fala dos irmãos Wright, tu me poupe. É tipo privilegiada falando assim, não, nós somos todos iguais. Exatamente. Então, eu... Nesses momentinhos, assim, eu falo, ai, Taylor, pelo amor de Deus. Mas nada que afete. O que de fato, pra mim, ficou um negócio muito forçado foi a visão da Joanne de Deus. Que eu falei, cara, é que ficou um momento muito aleatório, sabe? Mas é porque eu acho que chega um ponto da narrativa que fica um pouco maçante. Isso. Vou chegar nesse ponto. Assim, eu gosto, pra mim, acho que a gente vai já encerrar a parte sem spoilers. Eu acho que é uma narrativa muito fluida, tanto que eu li em menos de 4 dias, assim, foi muito, muito gostoso de ler. Mas tiveram momentos, por exemplo, o começo do... Eu acho que ele... Tem alguns momentos que ele engata, tem momentos que ele deslancha muito bem, sabe? Concordo contigo.
Concordo contigo. E tu só não fica, tipo, ai, não vou ler, porque a narrativa é tão fluida que tu sabe que, tá, eu engatei um pouco, mas eu sei que daqui a pouco vai, né? Então, concordo contigo. E você fica curioso pra saber, né? Porque, gente, vamos lá. Começo do livro. O livro começa com um acidente no espaço do ônibus espacial. Então, mesmo que você pare em algum momento, porque ela volta faz um flashback, passa mais tempo, inclusive, no passado do que no presente, resolvendo a situação. Por mais que você engate em algum momento, você quer saber como vai finalizar o acidente. Você quer saber se eles vão dar um jeito de resolver ou não. E quais vão ser as consequências desse acidente. Então, tipo assim, você vai voltar. Então, é uma história muito boa. Eu só não acho que é um 5 de 5. Concordo contigo. Não acho que é um 5 de 5. Mas vamos pegar esse gancho pra ir com spoiler? Pra gente poder desenvolver um pouquinho melhor o que a gente acabou de falar? Eu acho que tu podia dar tua nota antes da gente ir pro spoiler. Só pra galera que não vai continuar, que a gente sabe que ainda não leu, mas que eu acho que ficou curioso pra ler. Tá, então... Talvez essa nota no final do episódio mude, porque isso às vezes acontece, né? É verdade. Mas é um 4 de 5 pra mim. Tô contigo, 4 de 5. 4 de 5? O que é ótimo. Ótima nota. 4,5. Eu tô entre 4 e 4,5, mas eu vou deixar no 4. Eu vou ficar 4,5. Tá. E aí a gente vai... Eu acho justo, porque eu acho que tu gostou um pouquinho a mais que eu. Eu acho. Então tá. Então beleza. Então vamos pra parte com spoiler agora. Com spoiler, hein? Perfeito. Eu não suporto a Bárbara. A cara tá se segurando. Desculpa, precisava pontuar isso. Tá, eu vou... Posso falar? Claro, podemos. Não, pra Bárbara, jamais. Eu odeio ela. Tô falando pra situação... Eu vou passar o pano pra Joanne. Tu vai passar... Tudo bem. Eu vou passar por quê? Porque, cara, uma coisa que me irritou muito, que eu entendo. E eu fiz um paralelo Nesta e Fairy. Pra quem leu a Cotar vai me entender. Pra quem leu a Cotar vai me entender. Júlia e Kelly... Kelly talvez não tanto, porque ele não terminou, mas Júlia vai me entender. A Bárbara é muito mais insuportável que a Nesta. Já começa aí. Insuportável. Né? Muito mais insuportável que a Nesta. A Nesta é uma flor perto da Bárbara, né? Mas por que eu fiz esse paralelo? Porque é uma relação de duas irmãs em que uma faz o que quer e a outra cede aos caprichos. Pela justificativa que ela tenha na cabeça dela, que eu vou falar sobre isso. Mas eu vejo que a Joanne, ela tem uma questão que é... Ela não quer ter uma relação ruim com a irmã dela. Ela quer muito acreditar que a irmã dela não é ruim, na verdade. Isso fica muito claro, assim, ao longo do livro, pra mim, pelo menos, de que ela quer acreditar que a irmã dela não é uma pessoa ruim. Muito iludida, né? Perfeito. Que a irmã dela não é seria uma pessoa que poderia aceitá-la, sabe? E é muito... Eu acho um pouco doído quando, lá pra 60%, 70% do livro, ela percebe que talvez que os amigos dela aceitam, que talvez os pais dela aceitem, que a Frances aceitaria, mas que a Bárbara não aceitaria. Amiga, essa parte me doeu muito. Me doeu muito. E, cara, me dá vontade de chorar, porque é quando ela começa a entender que a irmã dela não é uma pessoa boa. Sabe, a irmã dela é uma pessoa... Eu nem vou dizer que a irmã dela não é uma pessoa boa. Não é, não. Não, eu digo a irmã dela é uma pessoa muito egoísta. Sabe? Eu acho que essa é a palavra que define muito bem a irmã dela. A irmã dela é uma pessoa extremamente egoísta. Pensa só nela. Isso fica muito claro com a forma como ela trata a filha dela, né? Só que o meu paninho, assim, pra Joanne é numa questão de... Ela sempre teve muita dificuldade de se impor. E eu acho que isso também vem de uma questão de autoconfiança, de entendimento. Tanto que a Joanne começa a conseguir se posicionar, mesmo que ela não fale pra Bárbara tudo que a gente gostaria que ela tivesse falado, né? Porque ela devia falar pra Bárbara que ela é uma mãe de merda. Peço perdão pela palavra. Mas devia ter falado. O máximo que ela falar pra ela, que também não é legal, mas ela devia ter falado mais, que a Bárbara era um monstro. Entendeu? Porque a Bárbara fala, agora eu sou um monstro. Ela fala, de fato, você é um monstro, pega e vai embora. Mas isso já no final do livro. Mas não foi o bastante. Não foi o bastante, porque tantas coisas que a Bárbara fala pra Joanne, só que eu vejo que parte dessa questão também estava na autoconfiança da Joanne, tanto na questão do trabalho dela, porque ela tem essa dificuldade, às vezes, de se ver, e isso a Vanessa fala muito pra ela, você diminui muito o que você faz, sabe? Você toca piano, você toca clássicos, e você fala, não, mas eu não sou profissional. Você pinta lindamente, e você fala, não, mas isso aqui é só um hobby. Então, ela diminui muito o que ela faz, e ela também não tem essa autoconfiança também por conta dessa questão da sexualidade dela, que ela nunca de fato entendeu.
Ela nunca se entendeu dessa forma. E o fato de ela achar que ela era muito diferente das outras pessoas, porque ela não queria casar, porque ela não se encaixava, fazia ela se sentir um pouco à parte, fazia ela se sentir distante. E a partir do momento que ela entende quem ela é, a partir do momento em que ela entende também que ela é capaz, que ela é uma boa profissional, de que ela não precisa ser como os outros homens, que ela pode ser ela, a partir do momento em que ela entende quem ela pode amar também, ela se torna mais confiante. Só que é muito difícil você, apesar de você se tornar confiante, você encontra o modus operandi de uma relação que está estabelecida há tanto tempo. Né? A Bárbara sempre usou de chantagem emocional com a Joanne, e a Bárbara só ficava feliz com a Joanne quando ela estava bem. Ela era incapaz de ficar feliz com a felicidade da Joanne quando ela não estava feliz. Mas pra mim o pior é a forma como ela trata a filha. Fiquei com vontade de chorar aqui. Dá. Uma pausa. Dá, né? Muito triste. Muito, mas foi muito... Cara, eu não tenho mais o que dizer, porque na minha cabeça eu tinha uma análise não, mas eu tinha uma percepção da Joanne que ela era sonsa. Só que depois da análise que tu fez, todos os meus argumentos foram por terra, assim. Não sobrou mais nada. Agora, mas eu entendo por que eu passei tanta raiva, porque eu acho que a Bárbara toca em todas as feridas que eu tenho, assim, de injustiça, de, cara, é muito injusto tudo que ela fala e como ela trata a Jo. E como a Jo consegue perdoar. Eu fico impressionada como a Jo consegue perdoar um monte de coisa. Tipo assim, como coisas que me atingiram muito fácil, não atingiram ela. Assim, verdadeiramente, tipo assim, ela... Por exemplo, algumas situações com a Lídia, que é a colega dela mais insuportável do grupo, ela consegue lidar com ela porque é como se ela entendesse que aquele é o limite da Lídia. E que ela não faz com a intenção de magoar, mas que ela faz coisas ruins, mas que, tipo assim, ela não é de fato uma pessoa ruim. Ela parece uma professora, a Jo, sabe? Mas ela era, né? Faz todo sentido. Enfim, cara... Mas assim, e aí entra num ponto que eu tava te falando, sobre que eu acho que o contexto que ela dá pro final da relação Bárbara, Joanne e Francis, eu acho interessante. Porque é assim na vida, sabe? A Joanne... pra mim não seria, não. Eu teria esculhambado, no mínimo. Eu esperava no mínimo uma esculhambada. Não, eu também. Uma intervenção dos pais. Menina, que pais são esses que são incríveis, mas que não se metem em momento nenhum. Porque pelo que eu entendi, não só a Bárbara mandava na Jo, mas mandava nos pais. Tipo assim, eles tinham que fazer as coisas escondidas pra Jo. Mas aí também entra num ponto, né? Você vai até onde a pessoa permite. A Joanne e os pais permitiram que a Bárbara fosse até aquele ponto. São vítimas? São até certo ponto, porque você tem que colocar a pessoa no lugar dela também, sabe? A gente não tá falando da Bárbara que ela era uma pessoa que era... que ultrapassava um limite de maltrato, sabe? Mas ela era uma pessoa muito egoísta e que era cruel muitas vezes. Só que ela sempre conseguiu... Exato. Só que ela sempre conseguiu o que ela queria, porque deixavam. E aí você cria uma dinâmica em que a pessoa manda, sabe? Então, pra mim, o final, ele é muito real, porque a Joanne, ela não quer fazer a Francis acreditar que a mãe não gosta dela. Porque a mãe não gosta, porque as coisas que ela fala da Francis, aí sim minha vontade é de esganar essa mulher. Nossa, gente. Sabe? Porque uma coisa, ela fala isso pra uma adulta, sabe? Outra coisa é você falar da sua filha que ela é uma insuportável, que ela não aguenta mais ela, que ela não liga pra ela. É uma desgraça. Sabe? Que ela é uma desgraça. Então, assim, pra mim, esse momento foi um momento que eu tive vontade de chorar. Só que a Joanne, ela não quer, e aí eu acho que é uma atitude muito mais madura do que talvez eu teria, porque eu teria pegado a França, tipo assim, agora eu sou tua mãe, e essa daqui é uma idiota. E eu faria a cabeça dessa menina, eu disse a psicóloga, eu faria a cabeça dessa menina pra ela odiar. Não façam isso. Tá aí, eu acho que é uma característica da Jo, ela é muito madura emocionalmente. Pra algumas coisas eu sinto muito isso nela, principalmente pra relações sociais. De fato. Porque o que ela fez, no final das contas, é o certo. Pra Francis. Porque a Francis não pode sentir... Tu imagina a criança crescendo sabendo que a mãe abandonou ela. Porque foi o que, na verdade, a Bárbara fez. E ela só não ficou abandonada porque a Joanne percebeu e pegou ela pra criar.
Só que, em algum momento, ela vai perceber o que aconteceu, né? Em algum momento, a Frances... É engraçado, porque termina o livro e eu só conseguia pensar, tipo assim, depois de... Tá, eu quero saber como é que foi quando elas se encontraram, a Vanessa e a Joanne, mas depois eu só pensava, cara, como que vai ser a adolescência dessa menina? Porque, assim, a Joanne tá fudida, com respeito da palavra. Porque essa menina deve ter um monte de trauma. Essa menina está traumatizada, a mãe não gosta dela, ela sabe que a mãe não gosta dela. Então, tu só esconde isso até determinado ponto. Então, eu acho que essa relação talvez seja a mais complexa desse livro. E eu gostei como foi desenvolvida, mesmo ficando com ódio. Mas é que tá, pra mim a Jo é quase uma santa na Terra. Porque Não, o que ela tem perfeito. de paciência pra lidar com um monte de gente, com as picuinhas de cada um ali, eu fico impressionada. Eu não teria. Eu não tenho. Eu não teria também. Nossa senhora, não. Provavelmente eu não teria também. É muito difícil. O que me leva a outros personagens Perfeito. também da história. Tem um personagem que é no meu coração, é o Griff. Gosto muito dele. Eu casaria com ele. Desculpa, Vitor. Mas assim, gente, que personagem fofo. Gosto muito dele. Muito. Cara, Eu não consigo admitir que ele morreu. amiga, mas aí eu vou entrar em... tu aproveitou pra entrar nos personagens, aí eu vou incluir um outro ponto nesse nosso tópico, que é a morte desses personagens. Nossa. Né? E isso foi outro ponto que a Taylor Jenkins tocou, que mexeu muito comigo. Foi a questão da morte daqueles que você deixa pra trás. Porque, o Griffin morreu, o Hank morreu, o Steve morreu, foi muito triste. Eu fiquei chocada, porque como eles morrem logo no início, eu não tenho um apego por eles. Só que tu vai conhecendo eles depois, tu fica, caraca, ele morreu! Daqui a 3 anos tu vai morrer! Mano, tu sabe o que é o louco? A Taylor Jenkins Reid consegue criar esse apelo. Tipo assim, essa tristeza, ele morreu no começo do livro, mas tu só vai sentir na metade, com um personagem vivo. Exato. E tu fica assim, eu já criei um laço com esse personagem, não quero que ele morra, mas ele já morreu, então tu já sente luto ali, ele estando vivo, mas no começo, que é o do futuro, tu já sabe que ele morreu. É muito louco e ela faz isso muito bem, cara. É incrível essa narrativa dela, porque eu tava sofrendo, como tu falou, por personagens que já estavam mortos, que eu já sabia que tinham morrido e que eu não devia me apegar, mas mesmo assim me apeguei. E eu comecei a pensar muito, porque assim, independente, eles já estavam mortos. Só que aqui ela foca muito naqueles que ficaram. Então, ela foca muito, tipo, meu Deus, a dona acabou, a mulher do Hank acabou de ter neném. A Elaine, tipo, como é que ela vai ficar? Eles têm filhos juntos. O Griff tava animado pra fazer tal coisa. E tu fica, tipo, eu fico, mano, meu Deus do céu, isso me dá, assim, os desesperos. Porque quando eu penso em morte, eu penso justamente nos que ficam. Porque o que morreu, morreu, sabe? A pessoa não tá mais sofrendo. Quem sofre é quem fica. E aí o meu grande... Eu diria Sirius Black, não tem a pena dos mortos. Exatamente. E aí, gente, o meu grande, assim, desespero em pensar na minha morte é pensar nos que ficam, sabe? Então, um grande desespero da minha morte é uma morte trágica, sem aviso, porque aí eu fico pensando em todas as pessoas que eu amo receber notícia que eu morri. Entendeu? Então, assim, isso me pegou. Amiga, você quer um abraço? Eu quero. Obrigada. Cara, isso me pegou, assim, isso é um tópico muito sensível pra mim. E aí isso me pegou de um jeito, porque ela vai abordando isso ao longo do livro em determinados pontos ao longo do livro inteiro. Então o livro inteiro não é sobre isso, mas em algum momento ela fala sobre isso, sabe? Então é outra coisa que ela toca, eu amo isso na Taylor Jenkins Reid, que ela toca em assuntos sensíveis de uma forma simples, mas sem perder o respeito e a sensibilidade. Poderia ser muito mais explorado? Com certeza. Esse livro podia ser muito mais detalhado, poderia ser até mais sério, talvez, com certeza. Mas eu acho que pro tom dela, ela faz de uma forma perfeita. E esse ponto pra mim me pegou muito. Cara, é um livro que ao mesmo tempo você consegue ler com uma leveza, mas ele mexe com vários níveis de emoções em determinados capítulos que tu fica assim, é impossível que eu tava feliz no capítulo passado. Sim. E de repente agora eu tô sentindo dor. Eu senti dor em alguns momentos. Um aperto no peito de saber que aquela pessoa, que não existe, é um personagem, não ia mais voltar pra Terra vivo. E assim, eu acho que é impressionante, porque não é um livro extremamente profundo, no sentido de, tipo assim, ela não faz não explora cenas pesadas ao nível de, tipo, de deixar muito pesado o teor do livro, sabe? Mas ao mesmo tempo te deixa
ápice de felicidade no ápice de tristeza muito rápido. É um livro que é instável pra mim. É emocionalmente instável, sabe? Você fica feliz. Ele é emocionalmente instável. Feliz, triste e puto, né? Exatamente, todas as emoções. E num dia só, porque você lê e os capítulos variam. É muito rápido que eles variam. Inclusive, gosto muito da dinâmica dela, porque tem momentos que são lentos, porque precisam ser, mas de repente, o treinamento acabou, ela já vai pro espaço, no espaço. Por que ela não foi com alguém da equipe dela no espaço? Na missão dela deu tudo certo. Não tinha um que eu conhecia. Aí na missão que deu errado, são todos os que eu amava. Sério. Que não, ódio. E sabe o que é pior? Porque ela... Mas a Jinx é uma desgraçadinha, né? Porque ela faz a gente acreditar que o Griff vai sobreviver. Ela faz a gente acreditar... Eu fiquei devastada igual a Joanne. A Joanne, quando ela descobriu, eu falei, cara, não é possível que ele morreu. E foi um timer perfeito, né? Sim. Eu falei, cara, não é possível que ele morreu. Ele não morreu. Aí eu não acreditei até vir a frase. Ele está também. morto. Perdemos o Griff. Eu falei, não é possível. Eu grifei, cara. tá? Ele é Griff meu está amigo. morto. Sabe? Ele aceitou a Joanne desde o início, sabe? Tipo assim, ele percebeu que a Joanne gostava de mulheres antes da Joanne perceber. Ficou na friendzone Sabe? um tempão. Cara, vou chorar. Vou chorar agora. É Pô, muito velho. triste, cara. É muito triste. Muito Pra triste o mim, Hank morrendo, o Steve morrendo. E a Vanessa sozinha no ônibus espacial. E ela decidindo salvar a Lídia, que Que é uma personagem que a gente odeia, mas não merece morrer, entendeu? É esse o ponto. Porque se fosse a Bárbara lá em cima, eu teria sérios problemas. Eu teria sérios problemas. eu acho que o meu caráter ia ficar em jogo. O meu caráter também ia ficar em jogo se fosse a Bárbara lá em cima. Mas, cara, a Lídia também é uma ótima personagem, muito bem construída. Nossa, eu sim. acho. Eu trabalhei muito a minha não rivalidade feminina com a Lídia. Porque eu vinha em situações que eu tava meio... tu não merece estar aí. Quem merece é a Joanne, entendeu? Quem merece é a Vanessa. Aí depois eu falo, não podemos apoiar a rivalidade feminina, é isso que eles querem. E aí a Joanne me trazia pra realidade. Ela falava, nós temos que estar juntos, sem forçar. Ela falava assim, pô, a Lídia, ela talvez ela esteja muito angustiada, talvez isso... E isso faz a Lídia quebrar, né? Porque, cara, eu ri muito. E eu ao mesmo tempo fiquei puta, mas eu achei muito engraçado aquele diálogo que ela tem quando a Joanne é escolhida antes dela pra ir pro espaço. E ela chega assim, por que tu foi escolhida? Por que tu e não eu? Ela, não sei. Ela, eu queria mais que tu. Ela, não queria não. Mas eu sou mais inteligente que tu. Não é não. Mas eu sou mais competente que tu. Não é não. Ela, me ajuda. Sabe que eu achei uma vitória pra Jo ela Sim. dizer, você não é mais inteligente que Amiga, eu li 2 Toda- vezes porque eu achei incrível. Eu achei, nossa, foi um dos top 10 diálogos desse livro. Foi muito bom esse diálogo, cara. Tu vê a maturidade da Jo. Eu sinto que a relação dela com a Lídia não é nem um pouco forçada. A Lídia é tudo que, todas as inseguranças das mulheres unidas numa mulher só, porque ela tenta se igualar a todos os homens porque ela quer ser aceita. Sim. E aí ela acaba diminuindo as mulheres sem querer, porque ela não quer diminuir. Tanto que você vê ela depois fala pra Jo, você é minha melhor amiga aqui. Então ela quer ser aceita também pelas mulheres, mas ela, na cabeça dela, sabe que se ela não for a melhor, a mais competente, ela não se achar e não for melhor que outras mulheres, iguais aos homens, ela não vai ser aceita. E quando a Jo é chamada pra ser astronauta antes dela, parece que dá um balde de água fria nela. E a Jo tem uma postura belíssima pra mim. Tipo assim, que eu fiquei assim, nossa, eu quero ser ela. Eu quero ser ela quando crescer. essa mulher. É muito bom. E é muito bom quando o que a Joanne fala pra ela, né? Que é... Tu tem que ser menos chata, né? Foi basicamente isso que ela falou. Você tem que ser comunista, ela falou. Tem que trabalhar em equipe. Você tem que trabalhar em equipe, no individual. Aí É muito a bom. Lídia, você tá dizendo pra eu ser comunista? Aí ela fala, tipo, cara, calma. Nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Vou falar pra todo mundo, essa comunista vai ser tirada da missão. É muito bom É essa muito cena. bom, então... Enfim, a forma como ela trabalha as relações é incrível. É maravilhoso. E, amiga, mais alguma cena marcante? Há muitas, né? Muitas, mas eu acho que eu vou destacar, pra encerrar minha parte, eu vou destacar 2 pontos que pra mim são perfeitos no final. Que as declarações da Vanessa e da Joanne, cara, a gente podia fazer um corte de episódio de 20 minutos só falando das declarações delas. A gente podia fazer um corte só das citações. Competição de citação. Exato! Mas eu vou dar 2, que são as finais, só pra encerrar, que pra mim são maravilhosas. Que é justamente a frase final, né? Que
quando a Joanne, todo mundo acha que a Vanessa morreu. E eu estava naquele nervosismo de será que ela morreu? Será que ela não morreu? E eu não sabia para que caminho a Taylor Jenkins ia, porque ela podia muito bem ter ido pro caminho desastroso de realmente a Vanessa morreu, porque ela prepara um terreno pra Vanessa ter morrido. Um terreno assim, porque ela prepara ela traz uma narrativa tão poética pra aceitação, entre aspas, da Joanne frente à morte da Vanessa, que eu falo, cara, é possível que ela tenha morrido. E aí, quando ela volta, eu falo, graças a Deus, ela não fez isso comigo. E eu gosto muito da última frase, que é a frase que encerra o livro, que é, na verdade, duas últimas frases, que é, oi, diz Vanessa. Joanne respira fundo. Oi, ela fecha os olhos e sorri. Talvez elas não tivessem pedido demais. Talvez pudessem ter tudo o que quisessem. Esse final é muito bom. Porque ao longo dessa aceitação da Joanne, da Vanessa ter morrido, ela fala, nossa, eu pude viver esse amor. Talvez a gente não pudesse viver mais que isso nesse mundo, porque esse mundo não nos aceita e tudo mais. E aqui, quando ela vê que ela tá viva, ela fala, nossa, talvez eu mereça, assim. Talvez a gente possa, assim, ter isso. Aí eu tive vontade de chorar. E também eu gosto muito de outra citação que também me deu vontade de chorar. Porque eu fiquei triste, eu achei linda, mas achei triste ao mesmo tempo, que é um outro momento em que elas não estão podendo, eu acho que foi muito longo se eu ler, mas é que elas não estão podendo se declarar, porque elas estão falando no controle na missão, então tem todos os superiores da Joanne ouvindo, né? E é quando elas estão falando em código, então elas falam sobre uma música do espaço, e aí a Vanessa fala, eu gosto muito daquela parte em que ele canta... Eu espero que minha mulher saiba que eu a amo. E a Joanne responde, ela sabe. E ele fala, ela sabe. Aí a Vanessa fala, você acha que ela sabe mesmo? E a Joanne fala, ela sabe, eu tenho certeza. Ela, então eu fico tranquila. Tipo assim, elas querendo dizer que se amam, mas elas não podendo dizer que se amam. E é muito triste e ao mesmo tempo de vontade de chorar. Existem várias lindas declarações que elas fazem uma pra outra que são... tristes porque são muitas declarações que elas têm que fazer de eu escolho estar contigo mesmo o mundo não querendo que a gente esteja juntos e mesmo a gente não podendo viver tudo que a gente quer, mas eu ainda escolho estar contigo, mesmo que isso me faça talvez perder meu emprego, sabe? Eu ainda escolho estar contigo. E aí é revoltante e lindo ao mesmo tempo, porque eu fico, mas elas não deviam ter que escolher. E aí eu fico puta, eu fico triste, eu fico feliz, eu acho lindo. Enfim, esse livro é maravilhoso. Cara, eu acho engraçado porque tu fala assim, elas estavam falando em código, só que pra mim era tão óbvio. Se Era eu tivesse óbvio, ali... era óbvio. Não, todo mundo tinha meio que percebido, né? Tanto que eu até fiquei assim, cara, ela tá sem medo do perigo. Ela foda-se, minha mulher vai morrer, então eu vou me declarar aqui mesmo. Foi quase isso, porque quem tava ali sabia que as duas estavam se declarando. Não, o chefe assim, dela tava tipo, manda fala. Ele fala. até diz, fala o que você precisa falar. Isso, exatamente, tipo assim, manda fala. É muito bom. Mas enfim, concordo contigo que momentos marcantes pra mim são as declarações da Vanessa, desde o momento que a Jo nem sequer desconfia da sexualidade dela. Mas, gente, a Vanessa dava umas pistas assim, eu acho que a Jo tem muita coisa pra saber ainda sobre ela. Cara, até umas muito diretas, tipo, tem uma cena que elas estão no bar e ela faz uma declaração linda, que se eu ler aqui também vai ficar muito, muito grande, mas a gente pode até colocar no Instagram depois, assim, as citações marcantes, né, que a gente achou. E assim, pra mim eu colocaria todas as citações, as declarações, principalmente da Vanessa, porque pra mim Vanessa top 5 par romântico literários. Porque ela descreve muito bem, assim, ela respeita muito o tempo da Jo, mas ela fala assim, não confunda o meu respeito por você com paciência. E ela fala assim, cara, é muito linda. Porque ela até fala assim que ela esperaria a Jo pra sempre. E ela pede pra Joanne libertar ela, né? Isso. Tipo assim, me diz pra não te esperar, e a Joanne não posso fazer isso. Ela fala, muito bom, finalmente! Finalmente, que quase 60% do livro. Porra, na moral. Aí depois aí é só romance, né, também. Mas enfim, todas as cenas, até a própria cena que a Jo acha que elas estão sendo... que elas foram descobertas e que a Vanessa tá correndo risco de perder o emprego, porque o chefe dela meio que fala assim, olha... Lembra que para ser astronauta você tem que ter uma credencial de segurança e para ter credencial de segurança você não pode correr nenhum risco de chantagem, desvio sexual, como eles chamavam. Desvio sexual, ai, gente, que coisa horrorosa, né? Amiga, me subiu uma raiva quando ele falou, porque ele comparou com pessoas que roubam, com vício em jogos, aí, pessoas com desvio sexual. Puta! Enfim, né? Me subiu muita raiva. E
E aí a Joe tenta terminar com a Vanessa, sem a Vanessa sacar, mas a Vanessa sacou, né? Tinha uma coisa errada. E mesmo assim, ela termina, aí a Joe vai no outro lado da rua, no orelhão, e fala, tipo assim, não, eu não vou aceitar. Aí eu... Ai, cara, Todo mundo tem que aprender com a Vanessa. Como é que se ama de verdade, né? Perfeito. É que eu achei que... Porque a cara do Taylor Jenkins Reid, né? Deixar o negócio meio... No final, elas terminam. E aí, nessa missão, elas estavam terminadas. Eu achei que elas iam estar terminadas. Eu também, eu tava esperando o momento drama. do término. É. E aí, quando ela liga do orelhão e fala, você não vai terminar comigo assim, você não tem esse direito não tem o direito de fazer eu te amar e terminar comigo assim. Aí a Joanna, eu sei. Desculpa. Achei foi pouco. Eu achei pouco. Né? Exatamente. A Vanessa dava os sacodes necessários, né? Exatamente. Aí, e assim, é lindo e triste, né? Porque elas não deviam ter tendo que passar por isso. Sabe? Aí eu fico puta, eu acho lindo. Ai, gente, é muita emoção, assim, esse livro. Por favor, Taylor Jenkins, faça assim nos tempos atuais, para que a gente tenha um pouco menos desse sofrimento, que não vai ser 100% não ter esse sofrimento, mas a gente vai ter um contexto menos ruim, né? Ela adora drama, ela vai colocar alguma coisa... ela se perdeu no mar, e aí, meses depois voltou. Vai ter alguma coisa que ela vai enfiar um drama ali no meio. Mas enfim, acho que eu me sinto satisfeita. Perfeito, eu também. Considerações finais? Minhas considerações finais são que eu ainda vou manter em 4, mas eu tô, assim, perigando ir pro 4,5. Talvez eu tenha que absorver um pouco mais o livro, mas é um livro que é padrão Taylor Jenkins Reid. Ela fez de novo. Ela fez de novo. Né? É o padrão dela, uma narrativa muito gostosa. Talvez, se não fosse num contexto de NASA, eu teria desde o início gostado ainda mais, porque o início, para mim, foi um pouco mais puxado com os termos, com tudo isso. E como não é um assunto que, nesse sentido, me interessa outras coisas nesse assunto, mas esse de saber como funciona um ônibus espacial, saber como não me interessa muito, foi um pouquinho mais puxado. Então, talvez, se fosse outro tema, já seria 4,5, 100%. Mas, no geral, de fato, é uma história de amor. E eu arrisco dizer que não é uma história de amor apenas romântico, né? É uma história de amor à sua família, aos seus amigos, a quem você é e a quem você se descobre ser, né? Não só no que diz respeito à sexualidade, mas no que diz respeito a todas as suas capacidades e também um amor romântico. Amiga, você sabia que eu tava pensando nisso quando eu terminei? Eu falei, cara, realmente é uma história de amor. Porque no começo, como ele realmente, eu concordo contigo, tem um começo lento. Sim. Apesar de que ele me pegou, porque eu queria saber como é que iam resolver o acidente, sim, né? Ele tem um começo meio lento. O romance, de fato, só acontece depois de 40%, assim, de fato. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Taylor Jenkins Reid estava muito apaixonada quando ela escreveu esse livro. Estava muito apaixonada pelas estrelas, pela filha dela, pela vida, pelo marido amor. Dela, é uma coisa assim, cara, é definitivamente uma história de amor. E é isso, eu acho que só pra finalizar, esse livro, pra mim, eu acho que ele é um dos que mais despertou a empatia em mim. Incrível. Em todos os sentidos. Eu gostei muito, eu consegui sentir tanta coisa pela Joe, sabe? Por tudo que ela tava vivendo. E eu tive tanta empatia. E assim, eu entrei no ponto, ela conseguiu. Ela me deixou existencialista, me deixou reflexiva, pensando no meu papel no mundo, no sentido da vida. Quase beirando ali o limite do forçado, mas mesmo assim, fiquei assim, caramba, eu sou poeira cósmica. O que eu tô fazendo nessa vida? Qual que é o meu papel? Enfim, mas eu acho que ela realmente conseguiu o que ela queria, que era despertar uma empatia muito grande pelas relações humanas, pelo universo, pela vida. E ela fez. Pra mim é 4,5 ainda. 4,5. Perfeito, então. São as nossas notas. Então, encerramos por aqui. Encerramos nosso por episódio. Aqui. Nosso primeiro episódio quase ao vivo, mas é assim que vocês vão começar a ver agora os nossos formatos do episódio. Sem cortes, vida real, a gente tendo que ajeitar aqui o microfone que tá dando... tá dando ali batendo, a interferência. A gente não tá acostumado, inclusive, com esses microfones aqui, né? Perfeito. De vez em quando a luz piscando, a luz desligando. Mas é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Reforçando o do início, para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, em todo lugar, Lendo na Correria. Sigam a gente no Spotify também. E aqui se inscrevam no nosso canal do YouTube. E vamos estar aqui a cada 2 segundas-feiras, neste mesmo horário de 6h30 ao vivo. E depois o episódio vai estar disponível já no Spotify. O áudio e o vídeo já disponível no nosso canal no YouTube, para você ouvir e ver a hora que quiser. É isso aí. Não esquece de curtir, deixar o seu like, por favor. E comentar aqui se você já leu esse livro, o que você achou, se concorda com a gente, se discorda, se ficou com vontade de ler, se ficou com vontade de ler outros livros. Eu fiquei com vontade de ler outros livros dela. Confesso.
Mas é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.